Nessa aula nós vamos aprender um pouco sobre o significado de vetor gradiente. Vetor gradiente está relacionado às curvas de nível. Então, para subir o morro, é claro que a gente vivencia aqui na Tamoios, que nós subimos em curvas. Se nós subirmos em linha reta, não há carro que vai conseguir subir isso. Então, o vetor gradiente está ligado ao maior ou menor esforço que a gente faz para subir uma superfície 3D. Então, nós chamamos de maior crescimento e menor decréscimo de uma função. Numa superfície 3D, nós podemos traçar diversas retas tangentes. Elas vão ter diversas direções e sentidos. Nós aprendemos, então, que a reta tangente nos dá a taxa variação de uma função, ou seja, o coeficiente angular. Agora nós iremos entender o conceito de vetor gradiente e analisar sua funcionalidade em uma superfície 3D. O vetor gradiente determina a maior taxa de crescimento ou decrescimento menor decrescimento de uma função. Então, o exemplo de uma pessoa subindo o topo do morro, o maior crescimento possível em linha reta. E na descida, o decréscimo menor possível. Nós indicamos por ΔF, vetor gradiente, que indica o crescimento máximo possível. E menos ΔF, o vetor gradiente, que indica o menor crescimento possível. Aqui está um exemplo. Você tem um ponto P, o reflexo desse ponto no chão é que vai me dar o decrescimento menor ou maior crescimento possível desse ponto nessa paraboloide. A função dela está aqui, tenho duas variáveis possíveis, então se eu analisar o gráfico, eu tenho aqui o maior crescimento possível e aqui o menor crescimento possível, refletido no chão. Tá? Os vetores se encontram aqui, ó, no eixo do x, y. Essa é a simbologia, está ligada à vetorização, porque tudo depende de direção e sentido. Aqui um exemplo, primeiramente a descrição das fórmulas. Então, derivada de relação a f de x encostada no vetor I. E a derivação de y encostada no vetor j quando eu estou trabalhando com duas variáveis. Com 3, eu faço o acréscimo da derivada de z encostada no vetor k. Eu tenho aqui uma paraboloide e eu tenho ponto 3 e 4. Eu preciso localizar primeiro esse ponto aqui numa determinada curva de nível, substituindo esses valores de P na função, eu determino onde a curva está localizada. Aí eu calculo os vetores gradientes, tirando as derivadas, primeiramente e depois substituindo os valores na fórmula. Então, a derivada de x, y torna-se constante, eu tenho 2x. Derivada de y, x torna-se constante, regra do tombo. Substituindo na fórmula, eu teria então uma função. A ΔF de xy é 2x encostada no vetor I e 2y encostado no vetor j. Se eu substituir esses valores de x no vetor I, eu tenho 2 vezes 3, 6, seria assim, quanto que eu tenho que direcionar o vetor no eixo do x aqui? 6 pontos para cá. Substituindo em j, eu tenho 4 vezes 2, 8, eu teria que, então, caminhar no eixo do y 8 pontos para cima. Então, meu vetor se localiza numa situação de maior crescimento possível. E a função é essa aqui. Tirando a raiz quadrada de 25, eu encontro uma superfície de raio 5 e os pontos 3, 4 estão localizados aqui, bem na circunferência. Mais um exemplo usando uma função composta. Lembrando que para derivar essa função,
a derivada de e é ele mesmo, e depois eu tenho que derivar o expoente de e. Derivar a função x mais 2y. Substituindo o ponto no expoente de e, eu encontro e igual a zero, que é 1. Então, esse ponto está localizado na curva de nível 1. Fazendo a derivada de e é ele mesmo, e a derivada de x aqui é 1, porque y aqui é 0. Novamente, derivada de y, derivada parcial de y. Derivada de e é ele mesmo, e a derivada aqui do y é 2. Substituindo, eu tenho a função e na x mais 2y vezes o vetor i, mais 2, e na x mais 2y vezes o vetor j. Substituindo, eu teria 2. Aqui é 1, aqui é 1 e aqui é menos 1, então eu teria menos 2. Então, aqui eu tenho a função e aqui os pontos de acréscimo em x e em y para a construção do gráfico. Vou fazer calmamente, a resposta se encontra aqui. Qualquer dúvida ou erro, a gente discute em sala de aula. Aqui um exemplo gráfico. Beijo e até a próxima aula.